existe algum cenário de Rodrigo Ferreira que seja positivo a uma possível permanência de Lil Gabi? Eu sou totalmente contra, independente do que aconteça. O Marcos Braz, ele falou que está no coração dele. No coração Falou. cheio de colesterol dele. Ponto. Tá? Se dependesse do Marcos Braz, desculpa, a gente teria renovado com o Gabigol aí por 2 anos, ganhando 2 milhões. Para você ver qual é o nível o nível do nosso chefe do futebol, do departamento de futebol do Flamengo. É isso. Lembrar o seguinte, quem brecou foi o Landim. Foi o departamento financeiro e o Landim, tá? Quem não quer a renovação do Gabigol, o Landim. Se dependesse da incompetência do Braz, a gente estaria segurando essa rabuda. Ponto. Então, o que o Braz falou não é nenhuma novidade. Dependesse dele, era isso. E ele ainda fala que o Gabigol ainda não acertou com nenhum clube. Não acertou porque ele não tem proposta. Todo mundo está vendo como uma grande rabuda. É um cara que vale muito e os caras têm que pisar em ovos. Os caras têm que pisar em ovos. O Gabigol, primeiro, o Gabigol, se você sentar para negociar com o Gabigol, a brincadeira já começa com 1,5 milhão de salário. Fora a luva. Aí o cara pensa, pô, ele não performa há 2 anos. No Flamengo ele não está performando. Ele dá festa. Ele tá focado em música. Ele coloca camisa de outro time. Além disso tudo, ele tem a questão do doping, que é uma incógnita. Que tá para correr risco, tá correndo risco. Tá correndo risco. Então, por isso que ele não teve proposta. Não é porque ele ama o Flamengo, não. Ele não teve por todos esses problemas. Se hoje alguém de forma irresponsável, para mim é irresponsável um dirigente de algum clube chegar a tirar 1,5 milhão, 2 milhões e dar pro Gabigol. Ele não vale mais isso. Só que na cabeça dele vale. Então, precisa de uma negociação, parará, tal. O Gabigol, eu acho que o Felipe Luiz pode tornar o Gabigol útil. Acho que ele foi útil nos 2 jogos. No primeiro um pouco mais, nesse com o negócio... É que eu falo assim, o Arthur. Às vezes tem um olhar normal e tem um olhar mais criterioso para ver. E eu prefiro ver pelo olhar normal. Eu sei que é um olhar de ignorante em alguns momentos, mas eu prefiro ver o futebol jogado. Eu não gosto desses contorcionismos para criticar ou para elogiar alguém, tá? Mas, por exemplo, na Vila Oculta da Folha, mais conhecido como Konoha, existem alguns clãs, dentre eles 2 em especial. O clã Uchiha, que tem um Doujutsu do Sharingan, e o clã Ryuga, que tem um Doujutsu do Rinnegan. Do Rinnegan não, do Byakugan, tá? São olhos especiais que conseguem ver de uma outra forma. E tem alguns poderes, mas conseguem ver de alguma forma. Por que eu estou falando isso? Ontem, se a gente vê por um olhar mais criterioso, o que o Gabigol puxou marcação para alguns jogadores aparecerem livre foi do caralho, velho. Tá? Inclusive, no primeiro jogo que o Gerson não toca a bola para ele, o facão do Gabigol fez o Gerson aparecer na cara do gol. E ontem a mesma coisa. É que é um olhar um pouquinho mais criterioso. E eu não acho que só isso tem que fazer o cara ser titular, o cara ser exaltado. Mas ele teve um papel ali sem bola, o Gabigol, durante o jogo de ontem, tá? Então, eu prefiro ver o olhar sem o Sharingan, sem o Byakugan e sem o Rinnegan, tá? Porque eu consigo ver mais o bola jogada mesmo. Mas o Gabigol não foi um completo inútil ontem, não, tá? Posso só dar um recado aqui? Teve o cara falando assim, ó. Teve um jornalista na ESPN, eu sei quem é, ele escreveu, mas eu não vou falar, na ESPN, que disse que criticou o Felipe Luiz pelo estilo de jogo dele, dizendo que o do Tite é mais confiável. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Tite foi o Tite ele foi um cara que mais se blindou
na história da seleção brasileira e até um pouco antes no Corinthians. Tá? Muitos jornalistas não criticam o Tite, porque o Tite, vou dar um exemplo, o Tite foi o único treinador da história da seleção brasileira que ele fazia o workshop, bater papo com jornalistas. Isso já foi falado, inclusive, pelo PVC. Ele chegava, marcava. Não tá tendo jogo, eu vou fazer uma reunião aqui com 6 jornalistas. Eles sentavam numa mesa e ficavam discutindo futebol. Ficava perguntando, discutindo futebol. Um cara que abre uma porta dessa, outro cara vai criticar ele direto assim, não vai, irmão. É o que eu falo com vocês, assim, eu acho que, infelizmente, o jornalismo esportivo, assim como o jornalismo político, ele não é mais imparcial, tá? Existe a porra do bairrismo, tá? Que é foda, principalmente em São Paulo. Existe o clubismo. Tem uma porrada. O Fábio Azevedo, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Fábio Azevedo, ele estava na Fox Sports. Eu falava, mano, esse cara não gosta do Flamengo. E toda hora ele puxa sardinha pro Vasco sem saber que ele era vascaíno. Porra, hoje você vê ele no YouTube, pelo amor de Deus, irmão. O cara ali não devia estar na ESPN, que até então era Fox, né? Não deveria estar na Fox, velho. Desculpa. Gente, eu não posso, com todo respeito, eu não posso estar na ESPN. Eu não posso estar na Sport TV. Condições normais, eu não posso. Rodrigo, vai lá comentar, tenta ser imparcial. Não posso. Por todo o meu histórico aqui, eu não posso. Então, por todo o histórico, uma porrada de jornalista que tá lá dentro não pode, velho. Não pode. Os caras não conseguem. Você tem que ser 100% imparcial. Foda-se. Em 100%. Se você tem um histórico com algum time, se tem algum vídeo seu circulando, dizendo, Flamengo é foda, Vasco vai tomar no cu, você não pode mais pisar numa grande emissora, que hoje é a Sport TV e a ESPN, para falar de futebol. Não pode, velho. Não pode. Eu tô citando o Fábio Azevedo, mas tem uma porrada. Não pode. Você pode até dizer qual é o seu time, igual o PVC, não tem problema. Entendeu? Mas se você tem um histórico de transmissão clubista ou qualquer coisa nesse nível, não pode, velho. Deveria ser assim, mas não, enfim, não tem. Parem de assistir esses caras, cara. Hoje vai vir um enxame de críticas em cima do Felipe Luiz. Os caras estão criticando o Felipe Luiz em 2 vitórias. 2 vitórias com 2 performances. O Felipe Luiz vai perder. O Felipe Luiz vai chegar uma hora que vai perder. Pode ser contra o Fluminense? Pode ser. Pode ser contra o Corinthians? Pode ser. Ele vai perder. Espero que mais lá para frente, mas ele vai perder. Espero que não seja esse ano. Quando ele perder, vai ter uma porrada de gente dizendo, eu disse, falei que não era isso tudo. O Tite era melhor. Galera, desculpa. É estranho. Vocês não conseguem, às vezes, fazer uma avaliação. É estranho. O trabalho do Tite foi tão ruim quanto o do Abel. O Abel recebeu o Abel. Para criticarem o Abel, os caras inventaram uma coisa chamada Clube do Vinho. Tinha uma porrada de jornalista também amigo do Abel, que não criticava o Abel, e os que criticaram inventaram que era o chamado Clube do Vinho. O trabalho do Tite não é melhor que o do Abel. E ninguém falou nada de clube. Ninguém pegou pesado com o Tite. O Renato, que todo mundo sabe que ele tem uma pré-direção política diferente de outros, sofreu ataque pra caralho. E eu sinceramente, acho o Renato Gaúcho um péssimo treinador. Mas, mano, quando ele tava performando, não tinha como atacar, velho. Não tinha, mano. Não tinha. Então, brother, vocês escolhem o que vocês assistem. Uma coisa é alguém chegar para mim e falar assim, Rodrigo, você comenta mal, não tem problema. Arthur comenta mal. Júlio, você comenta mal. Paparazzo, você comenta mal. Você fazer uma avaliação do trabalho e achar que é competente ou não, irmão, é teu direito. Você vai lá e assiste ou não. Agora, você assistir alguém que a opinião não é imparcial, velho. Quando eu falo imparcial,
É óbvio que aqui todo mundo aqui é a favor do Flamengo e é imparcial com relação a outros times. Mas imparcial dentro do próprio Flamengo, tipo, como se fosse assim, cara, o Wesley fosse meu amigo, eu estivesse aqui defendendo o Wesley até agora. Até agora não, agora ele tá performando, mas defender o Wesley durante toda a trajetória dele no Flamengo, aí vocês vão descobrir, mano, o Wesley estudou comigo no... Pô, não tem como, velho. Então, desculpa, eu tô descredenciado a ter o respeito e a confiança de vocês, se eu coloco isso na frente, entendeu?